Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós estamos na etapa que é a herança que temos em Cristo ser transferida para nós. Então a fase agora é os objetivos da herança. Então o Senhor é o dono da herança e transfere para nós como co-herdeiros. Então nós temos que saber por que a herança é liberada. Então a herança não é liberada aleatoriamente para usufruto próprio, mas com objetivos específicos. Então quando a igreja torna adulta, ela tem a certeza da herança, aí a herança vai ser transferida. Mas você tem que entender os objetivos da herança ser liberada. É o que está sendo pregado agora, nessa fase agora. Então nós vamos ler uma passagem que está no livro de Gênesis, no capítulo 41 e depois 45. Então vamos fazer esta leitura para nossa meditação agora, em nome do Senhor Jesus. E chamou José o nome do seu primeiro filho, ou do primogênito, Manassés, porque Deus disse a ele: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento ao longo desses anos, ou o que eu padeci mesmo servindo a Deus. João Ferreira diz, anotando aqui, todo o meu trabalho, o meu ardor ou labor na casa do meu pai, ou ao longo da minha vida, até o presente momento, na Bíblia atualizada. Então o primeiro filho, Manassés, Deus faz esquecer, é o fundamento. Aí depois nasce o segundo filho de José, com sua esposa, chamado Efraim, porque Deus me revelou da minha herança, Deus me fez multiplicar e ser honrado aonde eu não era. Deus me fez ser honrado diante de todos, até os que não me valorizavam. Na Bíblia João Ferreira, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, na outra tradução. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e se aplicou então a visão que Deus deu a José para salvar o Egito e as nações. Agora vamos ler no capítulo 45, mais à frente, verso 4. Então disse depois a José aos seus irmãos, quando foram buscar alimentos no Egito: peço, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José, já governador do Egito: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste como escravos para o Egito e queria a minha morte. Agora, pois, não vos entristeçais, porque isso nem me pesa, nem me lembro mais dessa circunstância, só sei do acontecimento, mas não me pesa mais. Na Bíblia King James está essa atualização. Nem vos pese os vossos olhos com lágrima, ou de remorso, ou de mal, por me haver feito isso para vir aqui para o Egito, porque isso era a aliança de Deus que ele tinha para mim, o seu plano para a conservação de muitas nações, ou da vida. Deus tinha esse plano e eu cumpri o que ele pediu, ele pôde me usar, e agora estou aí diante de vós, ou da vossa face, né? João Ferreira de Almeida. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a mensagem então é: ser cristão é viver como co-herdeiro em Cristo. Nunca esqueça, se alguém falar, você é cristão? Sou, eu vivo a herança dos salvos. Alguém vai te falar, não, mas você tem que viver a doutrina, não, você tem que dar sacrifício, não, você tem que ficar debaixo de um pastor, de uma pastora que vai te ajudar o resto da vida, para você sair dos problemas, te ajudar, você sair da luta. Então você vai ouvir várias coisas, várias maneiras de pregar o evangelho. Filipenses 1,15, por comércio, por contenda, por fingimento, por contenção. Mas nós devemos saber que ser cristão, não esqueça, é ser co-herdeiro. Herança quer dizer que já foi dada, é uma questão de habilitar-se para a herança. Então o cristão, menino na fé, está convertendo, precisa do tutor, é aquele que ajuda a crescer. Mas um bom tutor, para não explorar, não tirar do herdeiro que ele tem. Mas o cristão que prospera, logo ele chega na herança.
e ele vai tornar co-herdeiro. Mas se ele rejeitar, ele vai renunciar à herança, igual Esaú. Depois nem com lágrima adianta mais querer. Se a pessoa ouvir muita gente, ele vai ficar translocado. Aí ele vai precisar de curatela. Curatela é alguém que vai orar para falar diante de Deus: ó Deus, aquela pessoa está ouvindo rebelde, engano, evangelho que vai levar à condenação, mas recupera ele. Aí entra debaixo de curatela. A pessoa fica servindo a Deus, mas sem o rumo certo, como está em Gálatas 4:2. Então tem o tutor, tem o curador, mas se o cristão prosperar adequadamente, ele vai ter herança dos salvos. Tudo isso já foi pregado. Agora nós estamos na fase da liberação da herança. Então, quando a pessoa torna adulto, identidade, caráter, então o Espírito Santo vai atuar na pessoa para a liberação da herança. Então, como que libera a herança? Então a pessoa tem que estar fiel, leal, consciente que o dono da herança é o Senhor, e fazer tudo por ele, adorá-lo, amá-lo, ser uma pessoa dedicada. E aí o Espírito Santo vai falando: esse já pode liberar herança para a terra e para a eternidade. É diferente de um evangelho que fica pedindo sacrifício, guardar legalismo, porque isso é o evangelho contaminado com joio. Está pregando o evangelho. Mas alguém pode falar: mas Deus não é Deus? Como é que Deus deixa usar o nome de Jesus e ensinando errado? É a parábola do trigo e do joio. Deus mandou a sua palavra viva para a terra, mas o inimigo meia-noite lançou o joio. Os servos até falaram: ó Deus, ó Senhor, mande arrancar o joio. E o dono da plantação falou palavras do próprio Jesus: não, deixe crescer ambos juntos. Então não vai adiantar. Vai ter evangelho de contenda, de comércio, de legalismo, de fingimento, até Jesus voltar. Mas também terá o trigo na terra, palavra viva. Na ocasião do Senhor voltar, o joio vai para o fogo, o trigo vai para o celeiro de Deus. Então nós temos que seguir adiante, porque haverá mesmo contaminação. Nem Deus declarou para arrasar o joio. Por mais que se fale que tem legalismo, contenda, comércio, por mais que fale que tem pessoa cobrando para cantar, cobrando para fazer eventos, palestras, que é o evangelho da teoria da prosperidade, as pessoas vão ouvir, aceitar, vão viver contaminado, porque o inimigo cria uma situação para as pessoas ficar conturbado, para não viver a herança dos salvos. Porque se uma pessoa descobre que é herdeiro, ele vai querer a herança de toda maneira, ele vai lutar para ter herança. Eu me lembro que quando meu pai faleceu e abriu o inventário, então eu descobri que meu pai tinha terrenos na cidade longe de Estrela do Sul, lá muitos anos, aquelas terras lá. Falei: eu vou lutar por essas terras, vou lutar por esta herança que era do meu pai e vai vir para minha família. Graças a Deus terminou o inventário e consegui a herança, a vitória sobrenatural. Só para ter uma ideia, se você descobre que você é herdeiro, você vai lutar, você vai habilitar. Então eu lutei na justiça, tenho conhecimento jurídico, de conhecimento das leis, entrei de todas as formas, e a herança foi liberada, tanto a natural dele como a outras que eram terrenos, terras que eram de muitos anos, mas ficou tudo parado, quase perdido, já tinha mexido com outros e tinham desistido, mas veio para mim. Por isso que eu falo que essa visão é sobrenatural. Até essa herança que veio para mim, para minha família, foi na ordem de Deus, de viver a herança dos salvos. Então, quando você torna herdeiro, você vai lutar pela herança. Mas veja bem, muitas vezes minha família padeceu necessidade, tinha essa herança e não podia usufruir, mas agora veio, porque você tem que lutar, habilitar-se para a herança. Isso é outro assunto, o que nos interessa é a herança principal, para a terra e para a eternidade, mas é um assunto que eu posso falar, que já terminou, de vitória. Então você tem que saber que o inimigo faz de tudo para você não ter herança. O inimigo coloca pessoas, ministérios atrapalhados, líderes confusos, para você não ter a herança. Mas se você falar: eu quero herança, então o Espírito Santo vai te levar ao crescimento.
Quando torna adulto, então o que vai ocorrer? Identidade e caráter. O Espírito de Deus começa a liberar a herança. E uma das partes finais para liberar a herança foi pregado na sexta-feira. Foi lido em Eclesiastes 1,14, que o rei Salomão, ele experimentou todo tipo de plano, de riqueza, de fartura, de projetos dele. Aí ele chegou à seguinte conclusão: tudo o que o ser humano pensa e planeja e quer é vaidade. Ou seja, é algo, vaidade é a palavra traduzida como inútil para Deus, desgasta o espírito. Mas o plano que vem de Deus não é vaidade. Aí a bênção é dada. E há caminhos que parecem bons, Provérbio 14, caminhos bons, e no final é abismo. Mas os caminhos de Deus é eterno. Então veja bem que José estava preso lá no Egito. Ele teve a herança, Deus deu a visão para ele, os irmãos dele tinham inveja dele, atacaram a ele, venderam ele como escravo, foi trabalhar na casa do Potifar, a mulher o sensualizou para o adultério, ele correu da mulher e não aceitou sensualidade. Então veja bem, isso ocorre nas igrejas. Nas igrejas você vai ter notícia de adultério nas igrejas, obreiro, pastor. Você vai ter notícia de pessoa trair, agressivo, vender os irmãos, hipócrita, lançar praga. Ocorreu com José. Então não é novidade, mas os fiéis prevalecem. Por isso que herança é habilitar para herança. Então José é lançado lá na cadeia. Aí, ao longo da história de José, ele estava sempre pensando, na casa do Potifar, ele pensava: vou trabalhar bem, Deus vai me prosperar, vou juntar um dinheiro, o Potifar vai me ajudar, depois eu vou pedir para viajar para ver meus pais, meus irmãos. Então José ainda fazia planos, esses planos se chamam vaidade. Pensar até algo bom, nem tudo que é bom vem de Deus. Então José ainda tinha vaidade, ele fazia planos dele: vou trabalhar bem na casa do Potifar, vou lá para minha casa um dia, vou juntar dinheiro, o Potifar vai deixar porque eu trabalho bem. Aí ele vai ser preso, acusado de estuprador, vai para a cadeia. E a cadeia no Egito foi falado: ou a pessoa morre como escravo, ou ele tem a pena de morte, ou ele morre com prisão perpétua rápido, de doença tuberculose, porque ele só fica vestido de uma pequena cueca, acerola, nem roupa tem, nem cobertor, os cárceres no Egito. Então aparece lá na cadeia o copeiro e o padeiro do faraó, e José tem um sonho, e ele interpreta e fala pro padeiro: padeiro, você vai ser morto daqui a alguns dias, e o copeiro vai voltar a servir na mão do faraó o vinho. E não deu outra, cumpriu. E ele relata o sonho, e o copeiro é morto, pena de morte, porque ele queria matar o faraó. E o copeiro, melhor dizendo, volta para o corte faraônico, e o padeiro é morto. Aí José fala: copeiro, lembra de mim lá para o faraó, eu sou de Israel, pede clemência para ele, eu não fiz nada contra aquela mulher, quero sair daqui, me ajuda. E sabe o que ocorreu? Deus colocou uma amnésia no copeiro, que nem lembrou de José mais, ficou lá mais anos ainda. Então José ainda tinha vaidade: esse homem vai me ajudar para me sair daqui, eu saio da cadeia e volto para Israel, e volto à minha vida normal, volto a estar com meus pais, com meus irmãos. Planos dele, vaidade. Não era a caminhos que parece bom, mas são caminhos de morte. Já pensou se José fosse ajudado pelo copeiro e fosse embora? Ele voltaria uma pessoa pobre, viveria com os familiares, mas o que ia ocorrer no futuro? Viria uma grande seca na terra, um cataclisma ecológico, que viria seca de 7 anos. Então veja, ele ia morrer. O plano dele não seria bom, mas Deus tinha um plano de salvar toda a humanidade através da visão dada a José, a aliança, a herança dele. Então como que Deus fala com José? Na hora que José não tem mais ninguém, na hora que José não pensa mais nada, ele fala: esqueci desse copeiro, não tem mais plano nem de voltar para a família, ver meus pais, nem tem nem plano de sair dessa cadeia mais, aqui estou para esperar a morte e servir a Deus na eternidade. Depende de ti, pai, não pensa mais nada.
Então aí a vaidade acabou. É o outro princípio da herança. Quanto mais você faz planos seus, mais demora a herança de Deus, que é a melhor. Você pode ter planos seus, pode ser bom, mas está ali em provérbio: há caminhos que parecem bons, humanos, e no final é fracasso. Tanto amoroso, casamento, empresa e tantas coisas que pode ocorrer, ministérios humanos. Mas quando a pessoa está na identidade, no caráter, Deus vai olhando. Agora você tem que estar esvaziado e dependendo só de mim. Aí ele libera a herança dele. Isso é sair da vaidade, como Salomão experimentou planos dele, riqueza, fama, mulher de todo jeito. Aí no fim ele chega à conclusão: tudo é vaidade. Então não faça plano humano, porque Salomão foi o mais rico do mundo, mais poderoso, e ele chegou à conclusão que nada adiantava, só desgaste, espírito e fracasso. Tanto é que ele fazia planos humanos e acabou entrando no concubinato com várias mulheres e foi para o inferno, condenado, porque saiu do plano de Deus. Mas quando é o plano de Deus, não tem fracasso nem derrota, e o plano de Deus é herança para nós, para a terra e para a eternidade. Então veja que José chegou no propósito final da herança liberada. Na hora que ele não pensa mais nada e espera em Deus, não reclama mais, nem faz plano, nem planos bons ele faz. Então não fique fazendo plano que é bom também, que não adianta. A caminho que parece bom é abismo. Tudo que o ser humano pensa é vaidade. Mas se você falar: eu vou viver a herança dos salvos, o plano de Deus, aí teremos o melhor. Aí na hora que José então não tem mais nada a pensar, Deus faz o faraó sonhar. Não é porque o faraó era bonzinho, não, era porque José estava na herança dos salvos. Aí o faraó sonha. Aí naquele momento ele fica conturbado, chama todo mundo para ajudar ninguém, ele quer destruir todos da sua corte. Aí o copeiro lembra: tem um preso lá na cadeia, condenado, que ele interpreta. Eu, por exemplo, eu estou aqui porque ele interpretou que eu estaria aqui. No mesmo instante convoca José, traz ele barbeado, roupa nova, e da corte, e ele já fala: ó faraó, tu sonhou isso, dessa maneira, 7 vacas magras, espigas magras, devorando as espigas boas, as ovelhas, as vacas boas. Vai haver a seca muitos anos, 7 anos, e destruição. E o faraó fala: você que vai resolver então, seu Deus interpretou e te orientou, eu te coloco na iminência agora, tudo é seu, resolva o que tem que ser resolvido, não vou fazer nada, eu te entrego tudo. José não entrou para ser votado, nem pediu apoio em ninguém. O próprio Deus foi honrando ele, a herança começou a ser liberada. Então o que ocorreu? Ele começou a ter uma ideia. Deus falou para José: José, construa silos. O primeiro construtor de silagem, o descobridor de fazer silos foi José. O que é um silo? O silo é armazenar alimentos, grãos, de forma continuada, porque a palavra silos é colocar em camadas os grãos sobre um ao outro até formar uma massa compacta. Por quê? Porque a massa compacta dos grãos evita mofo, evita umidade, evita insetos, e fechado evita o ar para não oxidar e não dar doença, e pode conservar anos e anos. Como também a silagem subterrânea está nas entrelinhas, de colocar os silos debaixo do chão e cobrir com palha e terra em cima para o gado comer. Isso foi invenção de José. Alguém fala que os historiadores estudam que no Egito que descobriu a silagem, mas não gosto de falar que foi José. A ideia foi dada a ele. Descobridor da indústria alimentícia foi José, veio da herança. E veja bem que ele prospera. A herança começa a ser liberada depois que a vaidade acaba. Mas de repente ele casa, Deus dá família para ele, e nasce o primeiro filho. Foi pregado já várias vezes. Deus falou: José, põe o seu primeiro filho, Manassés, que quer dizer, Deus te faz esquecer o árduo sofrimento, do trabalho ao longo dos anos, da cadeia, do sofrimento na casa dos pais, o abandono, a traição, a hipocrisia contra a sua vida, a amargura, o mal, a ameaça. Você vai esquecer tudo isso, José,
é a herança dos salvos. Por isso que eu sempre falo que tem problemas que só vai resolver na herança dos salvos, a herança de adulto. Porque quando vem a unção do esquecimento, a pessoa livra de drogas, porque o cérebro, porque a pessoa volta para as drogas, dá aquela abstinência, a pessoa fica doidinha, porque o cérebro começa a lembrar que ele depende do hormônio, da alegria, do prazer, que a droga não deixa fabricar, e o cérebro fica doidinho. Mas se a pessoa tem um esquecimento daquele passado, o cérebro não vai reagir, vai ser curado. Como eu sempre já falei para o ministério anterior, há bênçãos que só vêm se tornar igreja gloriosa. Isso Deus tem revelado. Uma delas é Manassés, que foi dado a José quando a herança foi liberada para ele. E Deus também revelou que muitas questões de saúde só vêm na herança dos salvos. Pode ter dom de cura, de revelação e profecia que ajuda os meninos, mas a maioria das doenças é psicossomática, psicomente, soma, corpo. Se tem um esquecimento, não há mais lembrança do passado, do sofrimento, do casamento desajustado, da opressão, que muitas vezes a pessoa mexe com cigarro, a pinga de álcool, ou do Zé Pilintra, ou a opressão das drogas, da opressão. Quando a pessoa vai tornando adulto na fé em Cristo, esse esquecimento vem. Então a pessoa nem lembra mais que era pinguço, nem que lembra de cigarro, ou de droga, ou de ataque sexual no passado, ou perturbação, ou na igreja, ao longo da conversão, se alguém traiu, magoou, pesou. Tanto é que José nem ficou mais ali pensando em tanto sofrimento que houve com os irmãos e ao longo da vida. Deus dá essa herança. Por quê? Porque a herança dos salvos, ela tem que ter paz emocional, não ter o passado dolorido, e ter paz com Deus, e saúde e longevidade, porque a longevidade é ligado à mente pura, a não ter o passado. A longevidade é ligado a não ter mais mágoa, ressentimento, pesadelo negativo. Enquanto tiver passado, é depressão, ansiedade, doença, e a vida diminui. A maioria das doenças é psicossomática, a mente não está boa, reflete no corpo, a pessoa entra nas drogas, nos barbitúricos, e a saúde vai ficando precária. A pessoa toma remédio igual comer pipoca, já enche a mão e já joga na boca, tanto remédio, de tanta opressão mental. Se a mente está pura, o corpo está são. Mas isso só ocorre se tiver a herança dos salvos. E eu cansava de falar para o ministério, tem bênçãos que só virá na herança dos adultos, não há outra maneira de vir. E José alcançou isso dessa maneira. Mas a maioria dos cristãos reluta. Não, mas eu quero que o bispo ore para mim. Não vai vir um bispo aí na cidade, ele é poderoso, vou lá para ver se melhora a minha vida. Debaixo de tutor, e posso ser um tutor que vai arrancar dinheiro e não vai ajudar em nada. Mas as pessoas preferem. Por quê? Porque o inimigo não quer que as pessoas tenham herança. Fica usando os paliativos ou disfarce para as pessoas não ter o melhor da herança. Mas se você falou, eu quero herança, eu quero ir adiante. Só que herança é habilitar para ela. Ser cristão é habilitar para a herança, habilitar como adulto, no caráter, na identidade. E na hora que você vai se habilitando, o final é não ter mais vaidade, depender de Deus. No caso de José foi prisão. No nosso caso, o que vai ocorrer para a vaidade acabar? É você falar, oh, Deus, não vou reagir, dependo de Ti, Senhor, eu não vou mais pensar em fazer plano de mim mesmo, vou servir a Deus hoje como último dia. Não é pregado isso? Viva cada dia como último. Se você ficar preocupado com amanhã, você fala, o que eu vou ter amanhã? O que a igreja vai me dar? O que meu vizinho vai me ajudar? O que o governo vai me dar? Você vai ficar na perspectiva do amanhã. É vaidade, não vai adiantar nada. Por pior que seja, ou por melhor que sejam os planos, é caminho de abismo. Mas se você falar, vou viver hoje o último dia meu, então eu vou fazer o melhor na igreja, na minha casa, na minha família, vou me doar pelas pessoas, vou esperar em Deus, aí você não está vaidoso, você está doando-se, crendo no Senhor. José então estava na prisão, ninguém ajudou ele mais, ninguém mais
tinha nada por ele. Tem pessoa que acha ruim na hora que não tem mais nada para ajudar, acha que está tudo ruim. É nesse momento que você tem uma chance de Deus mudar a sua história, mas é onde a pessoa vai blasfemar, ainda continuar vaidoso com o pensamento para ver se melhora, e vai perder a herança. Então dependa de Deus. E aí a herança foi liberada. Veja que José foi honrado. Isso ainda vai ocorrer com muitos, a honra. Mas antes de ocorrer, Deus não faz nada sem nos mostrar. Deus dá o caminho. É igual você abrir um inventário e o testamento. Geralmente o advogado vai falar para os herdeiros: vocês são herdeiros, mas tenha calma, paciência, esse é o trâmite legal. Vai chegar nesse ponto, até liberar a herança, mas continue esperando que vai dar a sentença final. Então o Espírito Santo nos deu a herança em Cristo, é habilitar a ela. E na hora que o Espírito Santo nota que não há mais vaidade nessa raça adâmica miserável, aí então a visão da herança é liberada. E é o melhor. Mas se eu não pensar algo, eu não vou ter nada na vida. Aí que você se engana. Na hora que José nem pensou mais nada, Deus já tocou no faraó e já tirou ele da cadeia em poucas horas. Adiantou ele ficar lá matutando vaidade? Não. Na hora que parou, Deus pôde operar e o milagre aconteceu. Aí ele prospera. Aí começa a vir os benefícios. Nós estamos falando dos benefícios. O primeiro filho, Manassés, o esquecimento. Então veja que isso vai ocorrer com a sua vida. Você vai notar que a saúde aumenta, o pecado vai embora, as tragédias, os ódios, a decepção, as coisas ruins, os vícios, as lembranças dolorosas, pecaminosas, não te aflige mais. É uma consequência da herança, o esquecimento. Não adianta orar para o esquecimento agora, porque faz parte da herança dos salvos, herança de adulto. Mas se você chegar nesse nível, a igreja tornará gloriosa. Tanto é que José tem essa herança e ele declara: Deus me deu isto para esquecer o árduo sofrimento. Por quê? Porque Deus queria que ele vivesse anos e anos saudável, feliz, alegre, sem doença mental, sem afligir o corpo. Se a mente está boa, os órgãos funcionam bem, os hormônios, os equilíbrios dos glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, tudo vai funcionar adequadamente. O desequilíbrio vem na cabeça. A maioria das doenças é psicossomática. Poucas doenças são de origens externas, alguma intoxicação, algum problema alimentar, alguma bactéria ou vírus que pode afligir nas proporções das doenças, mas a maioria é a mente que causa, que vem o mal. Mas se você prosseguir a maturidade, a herança vem. Então isso você já prepara que virá. É um avivamento tremendo. E depois vem um segundo filho. Diz aqui que depois a mulher de José, que é outro assunto que vai ser falado depois, nasce para José Efraim. Deus me multiplicou, Deus me fez multiplicar na terra onde eu tive aflição, sofrimento. Aí começa a honra, a riqueza, a multiplicação, os bens, a abastança, a honra. Vem as visões cada vez mais de Deus, consequência da herança. E veja bem que a herança então beneficia o herdeiro, beneficia até terceiros e a Deus. É a sequência da campanha. E por isso nós lemos aqui a sequência em Gênesis 45. Diz então que a seca já arrasava a terra, e o povo de Israel teve que vir ao Egito. E vieram então os irmãos de José. Então veja que veio o primeiro, ficou preso lá, porque José queria todos, não se revelou a ele. Quando estava todos juntos, até o menorzinho Benjamim, o que ocorreu? José se revela a eles. E eles estavam ali, José se revela: eu sou o vosso irmão, a quem vocês anteriormente venderam, prenderam, mas para mim não tem nem peso, não tem nenhuma mágoa, nem lembro direito, nem sei como ocorreu mais. Mas eu estou aqui para a conservação da vida. É a herança que Deus deu para mim, para Israel, beneficiar a vós. E vocês não precisam nem chorar, estão abençoados. E assim uniu toda a família, abençoou todos. E houve paz, riqueza, fartura, alegria, satisfação, harmonia. Veja o que a herança vai trazendo: bênção para todo lado.
herança dos salvos, para a terra e para a eternidade. Mas nós temos então que estar atentos, que a consequência de ter chegado nessas bênçãos foi porque José venceu a vaidade, porque ele não viveu mais para ele, nem preocupou em querer que alguém o ajudasse, mas dependendo de Deus, aí a herança veio. Então você pode estar aí passando luta, visto na família ainda, problema, dificuldade, mas tem pessoa que ora, que pede para Deus abençoar, tem bênção que só vem para a herança dos salvos, herança dos adultos. Por mais que a pessoa queira riqueza, só vem se ele tornar aprovado por Deus. Tem bênção que vem como menino na fé, mas é limitada, vai ficar o resto da vida menino na fé. Deus manda prosseguir a maturidade. Se você ficar debaixo de tutor o resto da vida, vai perder o melhor da herança. E ficar debaixo de tutor é salvo, se não negar Cristo, mas não tem galardão eterno. E não há como Deus fazer avivamento com criança na fé, mas com adultos. Por isso que Deus prioriza a igreja prosseguir na maturidade em Cristo, para um grande avivamento. É a visão da igreja tornar gloriosa. Então, que nível você está ainda? Você ainda está rebelde, rejeitando a palavra, menino na fé, choramingando para alguém orar, ou falar, não quer saber de mais nada não, e se rebela, ou acha que ir para outro lugar vai resolver, e você corre o risco de ficar debaixo de uma curatela, quer dizer, ter que interceder para ver se volta os caminhos do Senhor de novo, porque se estiver no local que vai pregar legalismo, sacrifício, ou comércio, ou fingimento, vai ficar no meio de joio. Que tem igreja que está aí fazendo festa, fazendo mundanismo, para ver se ganha gente, misturado o evangelho com o mundanismo. Não vai levar nada, vai atrasar a herança. Mas se a pessoa fala, não, eu quero seguir a visão da herança dos salvos, então você tem que caminhar no amadurecimento, orar no Espírito, a identidade, caráter. E mesmo que torne herdeiro adulto, o Espírito de Deus ainda vai te falar muitas coisas: convicção, sinceridade, obediência, temor e a perca da vaidade. Vaidade não é, vou deixar de usar o meu anel, meu relógio, que é vaidade. A Bíblia diz que tudo é vaidade. A vaidade é aquilo que é inútil para Deus, é o sinônimo de vaidade. Vaidade não é batom, brinco, isso aí é aparência. Vaidade é aquilo que a pessoa pensa e faz que não tem valor para Deus, inutilidades que a pessoa faz para alcançar algo dele, são inutilidades que não vai servir para o plano de Deus. Mas a pessoa pode ter uma roupa boa e não ser vaidoso, ele está vivendo o plano de Deus. Então muitas vezes confunde a vaidade com legalismo, por isso vive essa confusão. Mas vaidade é aquilo que é inútil para Deus, aquilo que não traz resultado algum, planos humanos, procedimentos humanos que são fracassados. Mas quando a pessoa vive o projeto de Deus, ele honrará. Então José, ele estava lá sem pensar em mais nada, não esperava mais o copeiro ajudar, nem fazia plano de voltar para casa, nem ver os seus pais mais, nem fazia plano de sair da cadeia. Ficou ali, Senhor, vivo agora o último dia aqui na cadeia, te louvo, te espero na tua misericórdia, te agradeço pela vida e obrigado por tudo, ó Pai. Então ele ficou ali vivendo cada dia como o último, não tinha mais ninguém para conversar, as cadeias tudo solitárias. Ele tornou sem vaidade, aí que Deus pôde operar. Então isso é o princípio hoje, não que vamos para a cadeia, porque a cadeia hoje não adianta, a cadeia hoje é a faculdade do crime. Hoje não adianta cadeia, mas tem o princípio espiritual, de você falar, não vou viver hoje por mim, vou viver como fosse o último da minha vida, para ganhar alma, orar, estar na casa de Deus, interceder, não vou pensar em mim mesmo, vou viver cada dia como o último. Mesmo que você tenha que trabalhar e estudar, mas não pense em si mesmo, pense em algo para Deus diário, dependendo dele. A vaidade vai acabando, logo a visão vai sendo dada. Aí vai aparecer os princípios da herança, abastança, ideias novas, crescimento. Deus vai te fazer esquecer o passado, vai multiplicar, e você vai ser usado para a conservação da vida, porque a herança não é para nós simplesmente, é para conservar pessoas, salvação, libertação, harmonia, trazer unidade. Muitas igrejas querem unir uma a outra, mas eu sempre já preguei, a unidade só vem
quando toda a igreja estiver na mente do caráter de Cristo. Não tem jeito de unir ministérios, cada um na sua visão, cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado, vai brigar, vai falar que a sua é maior, que a sua é poderosa, que a sua que está certa. A unidade só vem quando José se uniu aos irmãos. Por quê? Porque já estava vivendo a herança dos salvos, caráter, identidade. A unidade vem assim, não é o que ocorreu na igreja dos apóstolos? Como que estavam um só coração na sua fé? Porque já viviam a herança dos salvos. Não havia vaidades humanas, havia o plano de Deus, a herança era liberada. Então assim vai seguindo essa semana. A herança beneficia a nós, beneficia o próximo e beneficia a obra de Deus. Aí a sequência vai sendo dada amanhã. E se você não entender e não viver a herança, não tem jeito de liberar a herança. Aí a pessoa fica reclamando, é igual herdeiro. O herdeiro, o que é o inventariante, ou o que é do testamento, ele fica falando para o advogado, mas cadê minha herança? O que está ocorrendo? O que vai ocorrer? A pessoa fica nervoso, briguento, querendo arrumar outro advogado, ou querer falar com o juiz. Não adianta, ele tem que entender que é um procedimento. Se caminhar tudo certo, tem a liberação. Se você entender o projeto de Deus adequado, andar no Espírito, você vai entendendo que Deus está operando a liberação da herança. Por isso que ser cristão é ser herdeiro, é habilitar para a herança, é ter os princípios de herdeiro para a herança liberada. O tempo depende de cada um. Se for rebelde, não andar no espírito, carnalidade, vai demorar e pode perder o melhor de Deus. Mas a revelação de Deus é clara. Ele tem uma igreja gloriosa na terra que vai tremer esse mundo, vai abalar os alicerces, vai transtornar o mundo antes da volta do Senhor. Então que você venha ter esta visão mesmo da herança. E amanhã segue mais uma etapa, a herança sendo liberada. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos então orar. Habilite-se a herança dos salvos. Habilite a herança que é tua, para a sua família, para a sua casa, para a terra e para a eternidade. E tem muitas bênçãos que só vai vir na herança dos salvos. Tem problema de vício familiar, que pode na conchinchina pedir oração para o apóstolo, para a missionária, que não resolve. Tem herança que só vem quando ocorreu com José. Unção de Manassés, de Efraim, é consequência da herança. Senão vai ficar ainda amargurado o resto da vida. Mas Deus tem a visão de grandes coisas. Então levante-se para você ajudar outros, ser um herdeiro em Cristo para ajudar outras pessoas. Um grande avivamento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos prosseguindo mais uma etapa. A igreja tornando gloriosa, ela torna co-herdeira em Cristo. A liberação da herança dos salvos, ó Pai. Estamos agora nessa etapa, a visão sendo liberada, o que é para cada um sendo dado, o que é para cada um se cumprindo para a terra e para a eternidade. Nós não podemos ficar debaixo só de tutor, nós não podemos viver evangelho de legalismo, de sacrifício, de engano, de comércio, de fingimento, de contenção. Quer fazer teatro, racional, pensando ser o maior poderoso. Tenha misericórdia, Senhor, que as pessoas se livrem do joio e venhamos a viver a palavra pura de Deus, que é ter herança em Cristo, como está na tua palavra. Se somos Jesus, co-herdeiros em Cristo, direito à herança para a terra e para a eternidade. Senhor, opere grandiosamente nesta noite, Pai, como já tivemos pela manhã, e ao longo dessa semana vai seguindo mais uma etapa, a igreja vivendo a herança dos salvos, ó Pai. Senhor, que ninguém venha desistir, que ninguém venha se abalar, que ninguém venha ficar perplexo de maneira alguma. A herança foi dada, Pai, temos que lutar por ela, temos que habilitar por ela, temos que saber que algo nos foi depositado para nós, é nosso, para a terra e para a eternidade. Se nós não lutarmos como herdeiro, alguém vai querer, alguém vai roubar, alguém vai pegar. Se nós não vivemos como herdeiros em Cristo,
tutor do mundo vai roubar, o inimigo vai impedir, ou vai atrapalhar, até aqui na terra. Se nós temos herança, lutamos por ela. Se nós temos herança, habilitemos por ela. Se a herança é nossa, vamos usufruir. Mas se nós não agirmos, a terra vai para outro, o dinheiro vai para outro, a casa vai ficar para outro. Ser cristão é ser co-herdeiro de Cristo. Senhor, que a igreja reaja ao mesmo espírito, buscando a Deus, vivendo a tua palavra, te servindo com alegria. Senhor, que levantaste este ministério, ó Pai, para a sua igreja, que no espírito, no caráter, na mente de Cristo. Opere, ó Pai, grandissimamente nesta noite, Senhor, que Deus contagie o teu povo, a desvencilhar do mal, da rebeldia, da carnalidade, das pessoas enganosas, que o inimigo usa para contaminar com joio, para tirar a herança das pessoas. Tem pessoa que prefere ficar debaixo de um tutor ruim do que viver como herdeiro. Tem pessoa que prefere viver debaixo de um jugo do que usufruir do que Deus já deu antes da fundação do mundo. Tenha misericórdia, Senhor, que a igreja venha reagir em nome do Espírito. Confirma, Pai, tem grande avivamento. Opere é mais esta semana que vai se iniciando a igreja, usufruindo da herança, vida abundante para todos, ó Pai. Que a palavra cumpra como co-herdeiros em Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.